Ela sempre teve o corpo muito alinhado aos ciclos naturais. Nunca foi de grandes desequilíbrios hormonais nem de crises emocionais. Quando os primeiros calores começaram, ela achou que estava tudo dentro do esperado. Afinal, aos 52 anos, já era tempo mesmo da menopausa chegar. No início, os sintomas pareciam clássicos. Ondas de calor, noites mal dormidas, um cansaço que ia se acumulando ao longo do dia. Ela suava sem motivo aparente, ficava irritada por pequenas coisas e de vez em quando sentia o estômago mais sensível. Nada demais, era só a natureza seguindo seu curso. Mas foi aí que as coisas começaram a mudar de forma quase imperceptível. O que parecia menopausa ganhou novos contornos. Primeiro ela começou a perder peso, e não foi pouco, 10 quilos em 2 meses. A família até elogiou, dizendo que ela estava mais magra, mais em forma, só que ela sabia que não estava fazendo nada para isso acontecer. E o mais estranho, mesmo comendo normalmente, às vezes até mais que o habitual, o ponteiro da balança continuava caindo. Depois vieram as dores abdominais. Nada agudo, nada que a fizesse gritar de dor. Era uma pressão estranha na parte superior da barriga, como se tivesse algo pesado empurrando de dentro para fora. No começo ela pensou que podia ser apenas gases, ou quem sabe refluxo, coisas que vinham junto com a idade. Mas então começou o enjoo. Não todos os dias, mas com uma frequência incômoda. E piorava depois das refeições. Até os alimentos preferidos passaram a parecer sem gosto ou pesados demais. Ela se sentia empanzinada, como se tivesse comido demais, mesmo comendo pouco. Aos poucos começou a rejeitar o café da manhã, depois o jantar, e o enjoo era seguido de fadiga intensa, uma espécie de exaustão que tomava conta do corpo e da mente. Foi quando ela decidiu procurar uma ginecologista, certa de que estava apenas com uma menopausa um pouco mais sintomática do que a média. A médica ouviu tudo com atenção, fez os exames de praxe e disse que sim, havia sinais da menopausa em andamento, mas também recomendou uma investigação mais ampla, principalmente por causa da perda de peso e da dor abdominal. Ela relutou, achava exagero, queria só um tratamento hormonal leve e um chá para ajudar no sono. Mas mesmo relutante, decidiu fazer os exames solicitados. E foi aí que veio o primeiro susto. Os níveis de glicose estavam muito baixos. Depois, alterações nas enzimas do fígado. E por fim, um exame de imagem mostrou algo que ninguém esperava. Uma massa na cabeça do pâncreas. Naquele momento, tudo parou. O que ela achava ser apenas o fim do seu ciclo fértil era, na verdade, o início de uma corrida contra o tempo. O silêncio da sala era absoluto quando o médico mostrou a imagem na tela. Uma mancha esbranquiçada, de contornos irregulares, instalada ali, no pâncreas. Ele não precisou dizer muito, bastou olhar nos olhos dela e deixar as palavras caírem com peso. Precisamos investigar isso com urgência. Ela não conseguia ligar os pontos. Como assim câncer no pâncreas? Não fazia sentido. Ela nunca havia sentido dores intensas, nunca vomitou sangue, nunca teve icterícia. E tudo o que sentia, todos aqueles calores, alterações de humor, cansaço, tudo isso parecia tão menopausa. O marido segurava a mão dela, firme, mas por dentro ele também desmoronava. Já havia perdido um primo por câncer pancreático, sabia o quanto essa palavra carregava peso. Nos dias seguintes, vieram as baterias de exames mais pesados, tomografias, ressonância, marcadores tumorais, e cada laudo que chegava era mais um degrau em direção à realidade que ela tentava não aceitar. O diagnóstico veio numa sexta-feira nublada, adenocarcinoma ductal de pâncreas, já com sinais de comprometimento local, mas ainda operável. Foi como levar um soco no estômago. Ela sempre foi saudável, nunca fumou, bebia socialmente, fazia caminhadas diárias, cuidava da alimentação. Como o câncer poderia ter se instalado assim, em silêncio, se disfarçando de sintomas comuns da menopausa? O oncologista explicou que o câncer de pâncreas é traiçoeiro. É um dos tipos mais letais justamente porque costuma dar poucos sinais no início. E quando dá, geralmente já é tarde demais. Mas havia uma chance. Ainda era possível operar. E cada minuto contava. Ela foi internada na semana seguinte. A cirurgia seria delicada, com riscos altos, mas era a única chance real de controle. Antes de entrar no centro cirúrgico, ela olhou para o marido e disse com a voz trêmula:
Eu só queria estar entrando na menopausa e não nessa guerra. Foram 6 horas de cirurgia. A equipe médica retirou parte do pâncreas, do intestino e da vesícula. O tumor era maior do que o esperado, mas os médicos conseguiram margens livres, o que no mundo oncológico significava esperança. A recuperação foi lenta. Os enjoos continuaram, a alimentação teve que mudar completamente e a fadiga parecia interminável. Mas agora ela sabia o porquê. Agora havia uma explicação. E mais importante, havia um plano. O tratamento seguiria com quimioterapia e monitoramento contínuo. O futuro era incerto, como sempre é para qualquer um, mas agora ela estava consciente, desperta. Não confundiria mais os gritos do corpo com sinais normais da idade. Porque o corpo avisa, o corpo grita, às vezes baixinho, às vezes disfarçado, mas ele nunca silencia à toa. Os meses seguintes foram duros, muito mais duros do que ela imaginava. A quimioterapia trouxe efeitos colaterais que mexeram não só com o corpo, mas com sua identidade. Ela sempre foi independente, ativa, daquelas que resolvem tudo sozinha, mas agora até levantar da cama era um esforço planejado. O enjoo, que já era frequente antes da cirurgia, se tornava quase insuportável nas semanas de químio. A queda de cabelo foi menos impactante do que ela temia, mas a perda da força, essa sim a desestabilizou. Sentia-se frágil, instável, como se sua essência tivesse sido drenada junto com o tumor. Mas, mesmo assim, ela resistia. E não era só pela vontade de viver, era por raiva também. Raiva de ter duvidado dos sinais do próprio corpo. Raiva de ter aceitado por tanto tempo explicações simples para sintomas que não batiam direito. Ela voltou ao consultório da ginecologista, já careca, com um lenço florido na cabeça, sentou na mesma cadeira, mas agora com outra postura, e disse sem rodeios: se eu tivesse confiado no meu instinto desde o início, talvez tivesse descoberto isso antes. A médica ficou em silêncio. Não havia o que responder. Aquela mulher diante dela não era só paciente, era sobrevivente de um sistema que ainda subestima a dor da mulher madura. Um sistema que rotula tudo como sintoma de menopausa e empurra tratamentos hormonais como se fossem panos quentes para gritos profundos do corpo. Durante as sessões de quimioterapia, ela conheceu outras mulheres com histórias parecidas. Mulheres que haviam sido diagnosticadas tardiamente porque seus sintomas foram atribuídos à menopausa, estresse ou ansiedade. Uma delas, chamada Neide, havia sido tratada por meses com antidepressivos antes de descobrirem um tumor no fígado. Outra, a dona Cida, já estava em estado avançado de câncer de intestino quando finalmente fizeram uma colonoscopia. Até então diziam que era só adaptação hormonal. Esses encontros fortaleceram algo dentro dela, uma vontade que ela nem sabia que existia, a de falar, de alertar, de transformar sua dor em ferramenta. Foi assim que nasceu a ideia de criar um pequeno grupo de apoio no próprio bairro, um lugar onde mulheres pudessem conversar sem vergonha, compartilhar sintomas sem medo de serem chamadas de dramáticas e, principalmente, aprender a reconhecer quando o corpo está tentando dizer algo que ninguém mais está ouvindo. Ela não se tornou médica, não virou influenciadora, mas virou referência. As vizinhas a procuravam, as sobrinhas mandavam mensagem e até algumas médicas começaram a indicar o grupo que ela criou. Porque, no fundo, o que ela havia vivido não era só uma história pessoal. Era o retrato de uma negligência silenciosa, coletiva e perigosa. E, ao expor isso com coragem, ela fez o que muitos profissionais de saúde ainda têm dificuldade em fazer: ouvir de verdade. Com o tempo, os exames começaram a mostrar uma palavra que ela já nem ousava sonhar: estável. O câncer não havia desaparecido por completo, como em muitos casos de tumores agressivos. A vigilância teria que ser para a vida toda, mas os marcadores tumorais estavam sob controle. A imagem não mostrava novas lesões e ela estava, enfim, retomando o fôlego. Não era uma cura, era uma trégua, e ela sabia bem o valor disso. Os calores, curiosamente, tinham passado.
A menopausa de verdade chegou no meio do caos, silenciosa, quase sem sintomas. E ela não ligava mais para isso, porque agora sabia separar o que é a transformação natural e o que é alarme do corpo. Aquela mulher que antes confundiu perda de peso com boa forma, enjoo com estresse e fadiga com idade, agora era outra. Não por causa do tumor, mas por causa da escuta profunda do próprio corpo e do silêncio com que ele grita quando não é ouvido. Anos depois, numa roda de conversa com outras mulheres, ela disse uma frase que ficou marcada. O maior erro que cometi foi aceitar o desconforto como parte da minha idade. Hoje, eu sei, desconforto é sinal e sintoma não é frescura, é um aviso. Ela segue em acompanhamento, mas vive com mais consciência, mais leveza e com a missão: ensinar outras mulheres a não se calarem diante da dúvida, a não aceitarem respostas genéricas para sintomas persistentes e a questionarem sempre, porque o corpo fala. E quando ele grita, mesmo que disfarçado de menopausa, ele está pedindo socorro. Se essa história tocou você de alguma forma, não deixe ela parar por aqui. Inscreva-se no canal O Corpo Grita, ative o sininho e compartilhe este vídeo com outras mulheres. Às vezes é uma simples conversa que salva uma vida. Toda semana trazemos histórias reais que mostram como sintomas comuns podem esconder algo muito mais sério. E lembrar disso pode ser o primeiro passo para se ouvir e se cuidar de verdade.